Olá pessoal, eu sou o Ricardo Marques e você está na Área 94. E hoje iremos falar sobre as bruxas de Salem. Fica comigo e conheça essa incrível história. Já se passou mais de 300 anos, mas muitas pessoas ainda vivem fascinadas com o que aconteceu em Salem. Por volta do século XIV até o século XVIII, as mulheres que não seguiam o catolicismo ou que tinham comportamentos considerados fora do tradicional poderiam sim ser consideradas bruxas. A história de hoje aconteceu por volta de 1692 e 1693, na província colonial de Massachusetts. Mas a história sobre as bruxas começou muito antes. Por volta de 1300, a bruxaria começou a ganhar terreno na Europa. Os cristãos e crentes daquela época começaram a espalhar boatos de que o diabo conseguia dar poderes às pessoas. Em uma Europa totalmente devota e temente a Deus, a ideia de que certas mulheres poderiam ser possuídas pelo diabo era assustador. A mínima suspeita de bruxaria, a condenação à morte, era mais comum. A história das bruxas em Salem começou a surgir quando a perseguição das bruxas na Europa começou a desaparecer. Mas com as circunstâncias e os acontecimentos da altura, fez com que este fenômeno da bruxaria ganhasse força em Salem. Com a Guerra do Rei William, muitas zonas foram devastadas e milhares de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. Logo, muitos começaram a se refugiar em outras regiões, e uma dessas regiões, claro, foi Salem. Com a chegada desses refugiados, o clima em Salem era de muita desconfiança. Os povos nativos de Salem, que viviam da agricultura, não queriam se envolver com os refugiados da Europa. E para piorar, a nomeação do reverendo Samuel Parris, em 1689, como ministro de Salem, gerou uma grande repercussão. Muitas pessoas não gostavam do reverendo e o descreviam como uma pessoa rígida e muito avarenta. Com a vinda dos refugiados da Europa e a nomeação do reverendo, os moradores de Salem começaram a encarar as mudanças negativas que surgiam nos últimos tempos como uma obra do diabo. O que ninguém de Salem esperava era que a tal maldição surgisse no seio da igreja. Em 1692, a filha do reverendo Parris, uma garotinha de apenas 9 anos, e a sua sobrinha de apenas 11 anos, começaram a ter comportamentos estranhos. As garotinhas gritavam, faziam sons estranhos e se contorciam. Foi chamado o médico da cidade e ele não teve dúvidas. Tratava-se de algo sobrenatural. Na mesma altura, outra menina de 11 anos começou a exibir os mesmos sintomas. As 3 meninas foram pressionadas a dizer quem as tinha enfeitiçado. De tanta pressão, acabaram por apontar o dedo às supostas bruxas. A primeira foi Tituba, uma escrava afro-carimbenha, do reverendo Parris. Depois Sarah Good, uma mulher sem abrigo. E depois Sarah Osborne, uma idosa pobre. Ao longo de vários dias, foram feitos vários interrogatórios às 3 mulheres. Sarah Good e Sarah Osborne se declararam inocentes, mas a escrava do reverendo Parris, Tituba, acabou por confessar. Em um de seus relatos, Tituba disse que o diabo apareceu para ela e a obrigou a servi-lo. Também durante o interrogatório, Tituba descreveu a imagem de cães pretos, gatos vermelhos, pássaros amarelos e a imagem de um homem negro, que pedia para ela assinar o seu livro. Ela também chegou a dizer que existiam outras bruxas soltas, e que o objetivo dessas bruxas era destruir os puritanos. Essas 3 mulheres acabaram por ficar detidas. Com o caos já instalado em Salem e a paranoia que reinava, a caça às bruxas começou. O objetivo, claro, era deter as supostas bruxas que se escondiam em Salem. A caça às bruxas durou meses. O medo era tão grande que as acusações começaram a ser disparadas para todos os lados. Marta, uma mulher devota que se dedicava frequentemente a todas as questões da igreja, também foi acusada pelos magistrados de bruxaria. A população, claro, ficou em pânico. Se até uma mulher ligada à igreja era apanhada pelo diabo, ninguém estava solto. Outro caso que deixou a população em estado de choque foi a de Dorothy, a filha de 4 anos de Sarah Good. Após horas de interrogatório e perante as respostas tímidas da criança, os magistrados acabaram por encarar tudo o que a garota disse como uma confissão. Em maio de 1692 foi criado um tribunal especial para tratar de todos os casos. Eram muitas as acusações. O primeiro caso a ser julgado neste tribunal foi o caso de Bridget, uma mulher idosa que era conhecida em Salem por ser muito promíscua.
Quando questionada se tinha alguma vez praticado bruxaria, Bridget respondeu que era tão inocente quanto a criança que ainda não havia nascido. Mesmo assim, ela foi considerada culpada e foi a primeira mulher a ser enforcada. Com toda a repercussão e as acusações, Cotton Mather, que era um respeitado ministro puritano da zona de Nova Inglaterra, decidiu enviar uma carta ao tribunal, na qual pedia que testemunhos relacionados com sonhos e visões não fossem aceitos como provas. O tribunal, claro, ignorou o pedido de Cotton e continuou a condenar várias pessoas à morte. O então governador William Pipes acabou por dar ouvidos a Cotton depois de ler as suas cartas e de ver a sua mulher ser interrogada por bruxaria. William Pipes acabou por proibir a detenção de mais pessoas que tinham sido acusadas. Em maio de 1963, Pipes perdoou todos os que tinham sido detidos por crimes de bruxaria. Mas até que isso acontecesse, claro, foram mortas 19 pessoas enforcadas e um homem foi esmagado até a morte por blocos de pedra, e dezenas de pessoas presas perderam suas vidas. Mais tarde, muitos dos que estavam envolvidos no julgamento de Salem, incluindo magistrados e juízes, vieram a público e assumiram a culpa por dezenas de pessoas terem sido associadas a atos de bruxaria. Em 14 de janeiro de 1967, o Tribunal Geral de Massachusetts ordenou que durante um dia a população jejuasse e dedicasse um dia em memória das vítimas do julgamento de Salem. Em 1702, este mesmo tribunal considerou que todos os julgamentos tinham sido ilegais, e só em 1711 o governo limpou os nomes de todos os que tinham sido condenados e deram cerca de 600 libras aos herdeiros das vítimas. No entanto, o estado de Massachusetts só formalizou o pedido de desculpas aos descendentes das vítimas em 1957, ou seja, 250 anos depois da tragédia. Bom pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa aquele like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos. Na tela estará linkado outros vídeos que podem ser do seu interesse. Até logo!